se enfureceu com aquele povo da terra de Canaã, ao ponto que Deus os rejeitou. Deus queria fulminar aquele povo, dando a entender que aquele povo um dia teve a comunhão com Deus. Só que pela sua iniquidade, conforme se passou os anos, o povo se afastou de Deus. Deus agora rejeitou. E quando nós falamos em rejeitar, significa que um dia foi ali, agora se tornou inimigo. Ei, outro aviso de Deus para você: toma cuidado como você lida com a sua amizade com Deus, porque com Deus não se brinca. Ei, Deus é amor, mas Ele também é justiça. O mesmo Deus que deu a terra para aquele povo de Canaã é o mesmo Deus que rejeitou aquele povo daquela terra. Mas aquele povo estava confiante na tua muralha. Ei, às vezes nem tudo que parece é. Aquele povo olhava para a muralha, achava que ela era forte. Às vezes tem coisas que parecem que podem solucionar os nossos problemas. Tem coisas que parecem que pode dar solução e no final se tornar um fracasso. Meu Deus do céu, quantas vezes eu não tentei solucionar os meus problemas com a força do meu braço, e no final de tudo eu acabava decepcionado. Eu lembro quando eu fumava crack, quantas vezes eu não tentei parar com a força do meu braço. Não precisava ser uma droga muito forte não, um cigarro. Quantas das vezes eu não tentei parar de fumar um cigarro e eu não conseguia, com a força do meu braço. Eu precisei de Jesus Cristo de Nazaré para poder parar. Sabe por quê? Porque eu achava que eu era forte, eu era maior do que aquele vício. Só que eu não entendia que para mim poder ser liberto eu precisava de um algo maior do que aquele vício. E somente Deus conseguiu fazer um milagre na minha vida. Aleluia! Mas agora do lado de fora da muralha tem um povo. Um povo agora que Deus tirou do cativeiro. Um povo que está vindo em meio ao deserto. Um povo que está vendo sinais e maravilhas de Deus. Um povo que está com a fé lá em cima. Um povo que está sendo guiado de dia por uma nuvem de glória. Um povo que de noite está sendo guiado por uma coluna de fogo que está vindo aí. E aquele povo está chegando. Aquele povo está passando e todos que se levantam contra aquele povo estão caindo por terra. Ei, a terra de Canaã não começava depois do Jordão, começava antes. Só que as terras que começavam antes do Jordão, o povo de Israel já tinha tomado. Você não entendeu? Então eu vou voltar de novo. Ei, a terra de Canaã não começava depois do Jordão. A terra de Canaã começava antes do Jordão. Só que antes do Jordão o povo já tinha tomado. Tem gente que não entendeu, vou ter que ser mais claro. Ei, a providência de Deus na tua vida, a promessa de Deus na tua vida não começa depois da prova não. Já começou antes da prova, você não entendeu. Alabaço, líder, canta lá pra nós. Sabe por quê? Porque enquanto você estava olhando a circunstância, Deus já estava trabalhando a teu favor. O povo de Israel está vindo tomando tudo. Só que agora se depara com a grande muralha de Jericó. Um Deus humilde. O maior exemplo que você pode ver de humildade está em Deus e em Jesus Cristo de Nazaré. Deus, na sua humildade, Ele simplesmente fala: ó, vocês vão fazer assim, assim e assim, e a vitória já é de vocês. Deus, Ele não faz aquele rodeio: ó, você precisa fazer isso, você precisa sacrificar aquilo, você precisa fazer tal coisa outra. Não, Deus, Ele é simples e objetivo. Ele só fala: ó, vocês vão rodear uma vez por dia durante 7 dias. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes, com 7 sacerdotes, com 7 buzinas. Ninguém estranhou porque tanto 7? Ei, se você não sabe, o número 7 simboliza a perfeição divina. Ou seja, Deus estava falando para o povo assim, ó: ei, vocês vão andar em volta daquela muralha, mas vocês vão ter que fazer perfeitamente conforme eu ando. Porque para mim a perfeição acontecer tem que ser da minha maneira, não tem que ser do teu jeito. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: para você ver a muralha na tua vida cair por terra, a primeira coisa, não é do teu jeito, é do jeito de Deus.
outra volta no outro dia. E assim vai se sucedendo. Só que o interessante é que nós vemos Deus agora Deus mostrando 3 coisas. Aí, a primeira, que ele queria obediência. E o povo obedecia. A segunda, Deus queria ver aquele povo fé. E o povo teve fé. A terceira coisa é a mais difícil, perseverança, é o que está faltando muito hoje. Está difícil ver crente perseverante. Eu falo e tiro exemplo de mim. Quantas coisas eu não orei e parei no meio do caminho de desistir de orar. E quantas coisas Deus não me cobrou. Por que você parou de orar? Por que você parou de buscar? Por que você parou de fazer? Eu dei a ordem para parar. A palavra de Deus é uma espada que corta para os 2 lados. Corta para quem está pregando, corta para quem está ouvindo. E quantas das vezes Deus não cobra de mim? Falando, ei, ainda não é tempo. É tempo de marchar. Ei, ainda não é tempo de parar de pedir, é para pedir. Então está falando com alguém nessa noite. Ei, quem mandou você parar de orar por tal situação? Porventura Deus já atendeu a tua petição? Eu fico imaginando se o povo de Israel parasse no 3º dia de rodear a muralha. Ou no 4º, ou no 5º dia, ou no 6º, ou se no 7º tivesse dado 6 voltas, tivesse dado 6 voltas e na 7ª tivesse desistido. Ou se ainda tivesse dado as 7 voltas no 7º dia, mas quando a trombeta tocasse não gritava. Falou tudo, missionário. Teria feito pela metade. E o que mais está acontecendo nos dias de hoje é pessoas fazendo pela metade. Pessoas, meu Deus do céu, eu vou falar, Jesus. Se o Senhor está falando é porque alguém precisa ouvir. Quantas das vezes nós viemos para a presença do Senhor, nós somos libertos pela metade, mas a outra metade a gente coloca uma muralha porque eu quero ser liberto. Verdade, é dessa maneira, Deus me conserta. Uma parte a gente quer deixar, a gente quer renunciar, mas a outra parte não, Jesus. Essa parte não tem como eu abrir mão. E Jesus fica falando assim, não, essa parte que eu quero. A outra parte que você abrir mão vai me pedir, mas essa que você tanto quer, essa que eu quero. É Deus mostrando que quem está no controle é Ele. Quem se responsabiliza é Ele. Eu lembro um dia, logo, isso em 2007, 2008, meu irmão estava cheio do Espírito Santo, um novo convertido. Eu lembro que um dia eu estava escutando o testemunho do cantor Marcos Nascimento, e ele falava que quando ele se converteu, que ele era tocador do Paralamas do Sucesso. Eu lembro que ele começou a dar o testemunho, e uma das coisas que ele teve que abrir mão era todos os seus bens. E ele conta no seu testemunho que ele chegou a usar um par de chinelo, uma torcinha, um cordão. Deus tomou tudo para começar a restituir. Ou seja, aquilo que ele não queria perder foi o que Deus tomou. Quem se lembra de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó levantava todos os dias de madrugada e ofertava sacrifício pelos seus filhos, pensando ele consigo, vai que meus filhos devem ter pecado, então eu já estou ofertando pelo pecado deles. Ou seja, Jó temia que Deus tocasse nos seus filhos. Jó temia receber uma punição de Deus. Quando o diabo vai lá e se apresenta diante de Deus, qual que é o plano do diabo? Eu vou tocar naquilo que ele mais gosta. O diabo já vai perguntando para Deus, mas já sabendo aonde ia tocar. Ei, você já parou para pensar que muitas das vezes nesse momento o diabo já está travando aonde vai tocar na tua vida? Sabe por que você está pegado em coisas terrenas? Deus está falando aqui nessa noite, para a muralha começar a cair por terra, a primeira coisa é abrir mão. Para tomar posse da terra prometida, segunda coisa, ter fé. Agora o povo de Israel está ali, rodeando.